A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Atos. Talvez na sua esteja Atos dos Apóstolos, né? A minha aqui só tá Atos. Lá no capítulo 24. E nós vamos ler o versículo 24 em diante, que a palavra fala assim. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix, que queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Irmãos, Félix era um homem hedonista. Um homem hedonista é um homem que só olha para si próprio. É uma pessoa que ela tem tanta sede no prazer que ela faz isso compulsivamente. Ela desesperadamente, ela vive o tempo todo procurando prazer nas coisas, naquilo que favorece a ela própria. Então ele não se importa se ele é ruim, ele não quer saber se as pessoas estão incomodadas com a maldade dele. Ele faz por prazer próprio. Então ele sente prazer naquilo, ele faz. Ele induziu uma mulher a deixar o marido para ficar com ele. Já é algo extremamente errado aos olhos do Senhor. Então, a pessoa, quando ela é hedonista, é complicadíssimo, porque ela só vê os prazeres próprios, ela só pensa nela. Ela só quer saber daquilo que favorece a ela. Ela não pensa nas consequências das atitudes dela com relação à vida do outro. Ela não se importa com que aquilo que ela está fazendo, as consequências que trará para o outro, né? Ela só pensa nela o tempo todo. Então, uma pessoa assim é complicadíssimo de você conviver, de você estar junto. Mas o juízo de Deus, ele existe. A justiça de Deus, ela existe. Isso tudo que está acontecendo agora, em várias partes do mundo, já é a justiça de Deus. Deus já está começando a abater alguns e Deus vai exaltar outros nessa crise que está. Então, Deus está aproveitando essa oportunidade, já criou, porque o homem vai gerando as dificuldades, o homem vai fazendo coisas erradas e Deus aproveita. Então, são a vontade permissiva de Deus. Não é a vontade diretiva do Senhor agir dessa forma. Mas já que está tendo muitas coisas erradas e muitas pessoas já agiram errado, já fizeram coisas absurdas, chega uma hora que Deus faz justiça. E Deus aproveita das falhas humanas, né, das próprias provações que o homem pega com a mão para poder fazer a justiça que tem que ser feita. Então, vai acontecer justiça na sua causa, sim. Vai acontecer justiça, sim. Deus manda dizer para você que esse hedonista aí que apareceu na sua vida não vai permanecer reinando por muito tempo, porque pessoas egoístas desse jeito é difícil de você conviver. Uma pessoa que não sabe compartilhar, que não sabe dividir, não está em Deus. Deus não ensina isso para nós. Nós temos que ter um coração voltado para o Senhor e um coração voltado para o bem. Então, quando você pode, você tem que ajudar o outro. Nós não podemos tomar atitudes precipitadas, porque isso é pecado aos olhos do Senhor. E a precipitação faz com que você traga problemas para a tua vida e traga problemas para a vida do outro, porque você vai tomar atitudes aí que vai te trazer consequências gravíssimas na sua vida, né? Então, a gente precisa sempre deixar a justiça nas mãos de Deus, porque Deus sabe fazer justiça. Então, chegou um tempo agora em que Deus vai abater muitos e Deus vai exaltar muitos. Chegou a hora de Deus separar o joio do trigo. É o momento em que Deus já está fazendo isso. Deus, até para te dar vitória, se for o caso, ele mata. Ele não vai deixar você na situação que você está. Então, o que você tem que fazer é não se desesperar. Quando Paulo apresenta a parte do juízo para ele, que Paulo fala, né, que da vida correta, do domínio próprio, o dia de juízo final, a fé. Aí Félix fica com medo e ele diz para Paulo:
Agora pode ir, que quando eu puder, chamarei você de novo. Porque muitas vezes você vai falar a verdade para uma pessoa assim, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Por isso que Deus nos ensina muitas vezes a não jogar pérolas aos porcos e deixar a situação nas mãos de Deus, porque você vai ficar falando e a pessoa não quer ouvir. E muitas vezes a pessoa se aproxima de você para tirar proveito. Aqui na passagem fala que ele se aproximava de Paulo. Inúmeras vezes ele chamou Paulo, achando que Paulo ia dar dinheiro para ele. E quantas vezes você está na provação e encostam pessoas do teu lado querendo tirar proveito dos dons que Deus te deu, da unção que você tem e das bênçãos que Deus está te dando. Aí quando Deus tem algo maior para fazer na tua vida, quando Deus tem uma justiça maior para fazer na tua história, que Deus começa a mostrar, porque a justiça de Deus não é só do lado ruim de punir alguém. A justiça de Deus é de muitas vezes ressarcir aquilo que é tirado de nós. E as pessoas não entendem isso. Teve gente que já questionou até a minha maneira de pregar, porque eu falo muito injustiça, mas é lógico que eu tenho que falar injustiça. Se você não tem as coisas no seu armário porque injustamente você está vivendo uma escassez na tua vida, Deus vai lá e faz justiça e coloca aquilo que está faltando no teu armário de volta. Isso é a justiça de Deus na minha vida e na sua vida. A justiça de Deus na vida de quem é correto é a restituição. É ressarcir aquilo que foi arrancado de nós injustamente. Agora, na vida do perverso, na vida de quem faz mal, de quem calunia, sabe, de quem passa a perna no outro, de quem rouba, de quem tira proveito de situações, Deus faz uma justiça de queda. Deus faz uma justiça de retirada. Deus faz uma justiça de deixar a pessoa no fundo do poço, porque Ele tem poder para isso. Então nós não podemos esquecer que nós temos um Deus justo, um Deus que analisa tudo, que sabe tudo. Félix aqui teve a justiça dele. Deus fez justiça, porque Deus sabe fazer. Agora, a gente precisa entender que nós não podemos colocar as nossas mãos, porque nós não sabemos fazer a justiça como Deus faz. Porque nós não somos Deus. Nós somos dependentes do Senhor. E uma vez que você está na presença de Deus, que você faz o que é correto, Deus te defende com unhas e dentes. Deus vai lá e faz tudo que for necessário para que você avance, para que você tenha a sua vitória. Para que a justiça dele seja feita na tua vida. Então Deus entra com a justiça, com a restituição dele. Deus até mata se for necessário. Então toma posse dessa palavra, acalma no Senhor, porque Deus está fazendo justiça na tua vida. Quem está embaixo, Deus está trazendo para cima. E quem está em cima, Deus está colocando lá embaixo. Tudo que foi feito na tua história, Deus viu, Deus sabe. Deus sabe aí que esse hedonista aí entrou na tua história, entendeu? Com todo o egoísmo dele, com o estrelismo dele, né? Porque tudo é para ele, é só para ele. Ele arranca o que pode da outra pessoa para benefício próprio. Deus não está nessas coisas. Nós não podemos prejudicar o outro. Então, todas as vezes que alguém brinca com os nossos sentimentos ou arranca aquilo que é nosso, tem cobrança de Deus. Deus faz justiça. Então, Deus manda falar para você. É um tempo de restituição na tua vida. Você não tem que ter medo de nada. É tempo de virada, é tempo de reviravolta. E Deus sabe quem te causou o problema. Deus sabe como que foi, Deus sabe quem foi, o dia que foi, o ano, a hora, Deus sabe tudo. Então, o que você tem que fazer agora? Só acalmar, aguardar e esperar em Cristo, tá? Não se desespera, não tome nenhuma atitude precipitada, aguarda, deixa Deus agir, deixa esse Félix na mão de Deus, porque Deus sabe fazer justiça, tá? Aqui ele cometeu algo muito grave aos olhos do Senhor, mas não gosta de ser repreendido, porque a pessoa que é assim, ela não gosta de ser repreendida, de forma alguma. Ele induziu uma mulher a se separar do marido para ficar com ele. E isso está errado, tá? Deus nos destrói um relacionamento para poder construir outro. Se alguém tiver de posse daquilo que é teu e entrou na tua história de gaiato, vai ter que sair. Porque Deus arranca, Deus tira. Então não se desespera diante de nada do que você está vivendo. Absolutamente nada. Deus sabe quem é o Félix nessa história, tá? E Deus está fazendo justiça por você. Toma posse dessa palavra. Nada ficará na mão do inimigo. Absolutamente nada. E Deus vai ter um encontro com esse Félix para que ele venha entender que naquilo que é de Deus e na sua história, ninguém coloca o dedo. O único que tem poder para escrever e fazer algo no teu cenário é Deus. Então ele vai ter que entender que não pode tocar naquilo que Deus uniu, naquilo que Deus abençoou. Você é abençoado por Deus. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te chamou. Então ninguém tem o direito de entrar na tua história e fazer o que fez. Mesmo que seja algo aí que aconteceu antes de você aceitar Jesus, já era um projeto de Deus. Então deixa Deus agir nessa história, tá? Deus vai ter um encontro com esse Félix
vai ter prestação de contas, Deus vai fazer a justiça que tem que ser feita e você vai aguardar o resultado em Cristo, tá? E acalmar o teu coração. Tem restituição de Deus chegando, tem reviravolta vindo, tem justiça de Deus acontecendo. E o teu perseguidor, esse Félix, você vai deixar nas mãos de Deus, tá? Que Deus te abençoe, toma posse dessa palavra. Não tome nenhuma atitude precipitada. Deixa Deus agir, porque Deus sabe fazer as coisas e o que Deus faz é perfeito, tá? Você vai ter tudo de volta, absolutamente tudo. Deus sabe. E vai vir em porção dobrada. O que você tem que fazer agora é só aguardar em Cristo. Agora que esse Félix está com os dias contados, está contado. Porque Deus vai ter um encontro com esse Félix para fazer justiça por você, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.